Agora vamos ver como encontrar ajuda dentro da linha de comando. Eu mencionei antes que tinha um jeito de fazer isso, vamos aprender agora. Se você já conhece o comando que você quer procurar ajuda, tem jeitos diferentes de procurar essa ajuda. Uma delas é olhando as páginas de manual, que muitos programas na linha de comando têm. O comando para ler as páginas de manual é o comando man, de manual. Então digamos que a gente quer ver o manual do nosso velho conhecido aqui, o comando ls, para listar arquivos. Quando a gente pede o manual do ls, ele abre aqui toda a informação sobre o programa que está no arquivo de ajuda. Isso aqui na verdade é o less, lembra do paginador less? É ele que a gente está usando aqui indiretamente. O man usa o less para mostrar para a gente página a página. A gente pode descer e subir aqui e ver todas as muitas opções do ls. Lembra do "-a" que a gente viu lá atrás para ver arquivos ocultos? Aqui, "-a", não ignora qualquer arquivo cujo nome comece com ponto, que são os arquivos ocultos. Se a gente descer mais, a gente acha lá o "-l". Aqui está ele. Usar o formato longo de listagem, com todos aqueles detalhes. E assim por diante. Tem bastante coisa aqui que vocês podem ver na página do manual. Apertando o Q, lembra, isso é o less, então para apertar o Q a gente sai da página de manual. Tem um jeito mais curto ainda, que é o help, né, a ajuda de dentro do próprio arquivo de programa, que a gente usa com o nome do programa seguido de "-help", geralmente. Depende do programa, alguns deles é só "-help", outros é "-h", isso varia nos programas da linha de comando, você pode tentar as diferentes combinações. Para o ls é o "-help". Aí, quando eu apertei Enter, ele mostrou rapidamente aqui as opções na tela, sem botar num paginador. Ele é mais curto, quando você faz o "-help", ele mostra uma ajuda mais curta, mas tem muitas das mesmas coisas que no caso do ls tinha na página de manual. Mais longo ainda que o manual é a informação que tem na info page, que eles chamam, né? Na página do programa info. Se a gente der aqui info ls, ele vai ler um outro conjunto de páginas que é bem mais amigável para um leitor humano, digamos assim, que tem uma explicação melhor do que está acontecendo, o que cada opção faz. Não é só uma linha descrevendo que às vezes está difícil de entender. E aqui é meio que um navegador. Você pode ir com o seu cursor em cima de alguma coisa e apertar Enter. Então, digamos, você quer colocar as coisas em ordem no comando ls. Ordenar por tamanho de arquivo, por data. Vai ali em Sorting the Output. Aperta Enter, ele vai entrar numa outra página, como mesmo na internet, como clicar num link. E aí ele vai para essa página de ordenamento e você pode ver todas as opções de ordenamento. Quer sair daqui? Aperta o Q também. Mesma coisa. As páginas info são as com mais texto, mais amigáveis, mas as mais longas. As páginas de manual, são mais curtas, um pouco mais secas geralmente, depende do autor que escreveu, mas elas têm bem menos informação também que as info. E o help, né, a ajuda que está dentro do programa em si, é a mais curta de todas. Então, dependendo se você já conhece o programa bem ou não, você escolhe qual usar. Agora, o que você usa quando você nem sabe o nome do programa que você quer rodar? Você tem uma tarefa que você quer fazer, mas você não sabe qual comando faz essa tarefa. Aí tem um outro comando chamado apropos, que busca dentro de todas as páginas de manual por algum termo que você der para ele. Então, por exemplo, vamos colocar aqui owner. Em inglês, o manual aqui que a gente tem, acho que na maioria das distribuições. Então a gente procura pela palavra em inglês e aí ele vai procurar todas as descrições e nomes de programas e funções no sistema que possuam owner, ou owners, ou ownership na descrição ou no nome. Então aqui, por exemplo, ele achou várias coisas. Se uma delas é interessante ou não, você vê pela descrição, e aí você pode usar o comando man para verificar se, por exemplo, chown é o que você quer. Ele muda qual é o dono do arquivo ou o grupo do arquivo. Né? Parece interessante, se é isso que você quer fazer, consulta a página de manual ou de info desse comando aí, change own. Uma outra opção aqui, uma outra procura. Apropos directory.
E aí aparece bastante coisa. Fica difícil de ler tudo isso para ver o que te interessa. Agora a gente pode usar o pipe, que a gente viu lá na aula teórica da semana passada. Para quê? Para combinar esse comando a propósito com um outro comando que vai ajudar a gente a procurar alguma outra palavra aí dentro. Essa é uma demonstração simples, bem simplista, né? Mas que demonstra como é que o pipe funciona na prática. Lembra o que o pipe faz? Ele pega o que sai de um comando e manda para a entrada do próximo comando na linha. Então, o nosso a propósito directory, a gente pode mandar o que sair desse comando, então não vai mais para a tela, aquela listagem toda, agora ela vai ser mandada para um outro comando, chamado grep. Grep é um programa que procura por padrões ou por pedaços de texto dentro de um arquivo, ou no caso aqui não é um arquivo, mas é uma saída de texto que está vindo de outro programa. Então basicamente o que esse pipeline aqui está fazendo é procurar por tudo que contém a directory nas documentações e depois procurar por tudo que tem a create dentro do que sair desse primeiro comando aqui. Então são dois filtros, um depois do outro. Quando a gente apertar o Enter aqui, a gente vai ter uma lista bem menor. Porque agora ele removeu qualquer coisa que não tinha create daquela saída original da proposta. Eu vou subir aqui na tela, vocês podem ver que tinha muito mais coisa. E os que não tem create na descrição ou no nome, não vão mais aparecer na nova saída aqui. E o grep, ele colore geralmente, pelo menos no Ubuntu, ele colore aonde ele encontrou o padrão que a gente estava procurando. Você vê que todas as linhas aqui tem create na descrição, nesse caso. Vamos ver um outro exemplo mais interessante, mais biológico, de como usar um pipe para fazer alguma coisa legal. Eu vou usar aqui o comando cd sem nenhuma opção, sem nenhum parâmetro. Só cd. O que ele faz? Cd sozinho. Ele vai para a nossa área inicial, para o nosso home directory, né? O nosso diretório home. Bem que ele foi aqui para o tio. Então não importa onde você esteja no sistema, pode ser um sub diretório enterrado não sei aonde. Quer voltar para casa, para sua home? Só escrever cd e enter. Foi o que eu fiz aí. cd. Vamos agora usar o grep de novo. E o que a gente quer procurar? A gente quer procurar por esse padrão aí, que é o sinalzinho de maior. Tem que colocar entre aspas quando é um sinal assim. É geralmente bom colocar entre aspas o que você vai procurar com o grep, a não ser que seja uma palavra simples como create. Aqui, esse sinal aí tem um significado especial para a shell, para a linha de comando. Lembra? Ele redireciona coisas. Então se eu não colocar as aspas, vai dar errado esse comando. Ele vai tentar passar por cima do que eu colocar aqui, do arquivo que eu colocar aqui depois. O que não é o que a gente quer. O que a gente quer procurar? A gente quer procurar por esse caractere aqui no arquivo test.fast. Só que a gente não quer só achar cada linha que tem, a gente quer contar quantas linhas tem esse caractere. Então a gente pode usar o pipe para mandar todas essas linhas para um comando chamado wc. WC significa word count, ele conta palavras, linhas e caracteres de um pedaço de texto. Se a gente usar a opção "-l", ele só vai contar as linhas. Vamos ver o que dá. 3.724. O que é isso? É o número de vezes que esse caractere aqui apareceu nesse arquivo aqui. Por que isso é interessante? Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Vocês já devem ter visto o arquivo FASTA. Se não viram, eu vou explicar agora. Vou usar o less, o pager lá, o nosso paginador, para examinar o arquivo. E aí já fica óbvio ali, ó, toda a sequência começa com o sinal de maior seguido de uma palavrinha. E aí pode ter um espaço depois dessa palavrinha e qualquer coisa, qualquer comentário aqui. Nesse arquivo não tem nada. Só tem o identificador da sequência, que é a primeira palavra depois do sinal de maior. Então o arquivo FASTA é um dos mais usados em bioinformática e certamente é o mais usado para representar sequências de genes, de proteínas e por aí vai. Não tanto para sequências que vêm de um sequenciador brutas. Aí a gente usa um outro formato que vocês vão ver mais para frente. E cada sequência vai conter esse cabeçalho uma vez só. Então se a gente contar quantos cabeçalhos tem no arquivo, a gente conta quantas sequências tem no arquivo.
eu poderia descer aqui contando 1, 2, 3 e assim por diante. Mas esse arquivo, lembra, tem 3 milhões de bytes, é enorme. Tem 3.700 e tantas sequências. Contar na mão seria terrivelmente devagar e eu ia errar, com certeza. Então o que eu fiz? Eu usei o nosso comando grep para procurar esse padrão nesse arquivo. E depois mandei um outro comando contar. Se eu não mandasse contar, todos esses padrões que ele achou aí, o grep achou no arquivo, iriam para a tela. Todos os nomes estão indo para a tela. Como eu redirecionei a tela, né, a saída, para um outro programa, a gente não enxerga mais, só enxerga a saída do WC-L, que é o número de linhas. E o número de linhas, no caso, é o número de sequências. Então, vocês veem aí o poder do pipe, né, de fazer o piping, fazer um pipeline. Você faz uma ferramenta mais especializada a partir de comandos mais genéricos. Então, o grep procura padrões, ele não sabe nada de biologia, não sabe nada de sequência. E o WC simplesmente conta linhas, aí com a opção "-l". Também não sabe nada de sequências biológicas, nada de arquivos de bioinformática. Mas quando a gente junta o grep com o WC-L, a gente está criando uma pequena ferramenta que conta quantas sequências tem num arquivo. Não existe nenhum comando simples, de qualquer tipo, que venha na linha de comando, que faça isso para você. Mas usando esse pipe simples aqui, você consegue fazer essa tarefinha um pouco mais sofisticada do que simplesmente achar um padrão ou contar linhas.